Professor Aureliano, que é o coordenador do curso de matemática do IFPB. Professor, boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde Priscila Tavares, boa tarde. José Dias. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Diário Sertão e pelas rádios, todas os meios de comunicação do programa Olho Vivo. Professor Aureliano, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? É um prazer imenso ter você aqui no nosso programa. E hoje a gente veio falar de um assunto específico. Foi um estudo que saiu recentemente, né? No último dia 28, a gente teve o dia nacional, né? O Dia Mundial da Educação, perdão, no dia 28 de abril, na última segunda-feira. E saiu um estudo que mostrou que apenas 5% dos alunos do terceiro ano do ensino médio sabem o essencial sobre matemática. Tem o seu desempenho ali ideal, né? Em relação à matemática. E aí eu já pergunto ao senhor, como o senhor vê esse estudo que saiu em relação aos alunos do terceiro ano do ensino médio? Pois é, Priscila, de fato é lamentável resultados tão pequenos para uma disciplina tão importante como é a matemática. E, assim, esses dados foram divulgados pelo site QEDU, né, que é o qedu.org.br. É um site que ele faz um levantamento de todos os dados escolares de todas as situações, de todos os níveis educacionais. E aí tem a classificação, que é os níveis de classificação. Esses dados são baseados na prova do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, e lá eles classificam os alunos. Matemática é a habilidade de resolver problemas, principalmente a habilidade de resolver problemas, que os nossos alunos, a função da matemática dentro do currículo é desenvolver esse tipo de habilidade. Então, os 5%, para o terceiro ano do ensino médio, é um desempenho muito baixo e exige-se que seja realizado diversas ações para superar esse problema. Em 2020 e 2021, era 5%. Em 2023, 5,2%, ainda com o resultado pós-pandemia. Antes, de 2019, era 7%. Então, assim, tudo a gente percebe que vem diminuindo ainda mais, né? De 7% já era para estar... Português, por exemplo, nós estamos com 32%. E aí, matemática precisa-se melhorar, né? Precisa ter investimentos principalmente na formação do professor, nas atividades, na atividade diária, na educação básica como um todo. Envolver a família, principalmente, para superar esses dados, porque a escola por si só, o professor por si só, também não vai obter grandes resultados se não tiver a participação de toda a comunidade. Professor Aureliano, como o senhor falou, em 2019 a porcentagem era de 7%. Depois da pandemia, né, a gente teve a pandemia em 2020, as aulas começaram a ser online, esse número diminuiu. A matemática sempre foi um bicho de sete cabeças para muita gente, né, para muitos alunos, e ainda é. O senhor acredita que a pandemia foi um dos principais pontos que fez esse índice baixar? Sim, com certeza. Matemática presencialmente, o professor dando assistência ao aluno já é difícil. Imagine de uma forma tão repentina como aconteceu na pandemia. Professores estavam no presencial e na semana seguinte, muitas vezes, sem ter nenhuma capacitação de como o professor trabalhar com as ferramentas à distância, época, né? De ensino à distância, e de repente ter que trabalhar obrigatoriamente, não podia nem se aproximar do aluno e tudo de repente, né? Então foi um impacto muito grande e teve muitos prejuízos para os alunos. A matemática, de forma particular, foi ainda mais afetada, porque matemática ela exige o presencial, a participação, a explicação do professor, a vivência. E, repentinamente, de forma tão drástica, o aluno, muitas vezes, sem ter
as ferramentas para estudar, até mesmo o professor, e sem a ferramenta, sem a capacitação. Então, foram 2 anos muito difíceis e a gente até hoje, e vamos passar ainda alguns dias aí, alguns anos aí... Para se recuperar? São os reflexos da pandemia, né? Isso. Professor, a gente vê, né, durante anos aí o ensino da matemática, da minha época, por exemplo, sempre foi para mim, sempre foi muito difícil a questão como a matemática era ensinada, né? Na minha cabeça, nunca funcionou daquela forma. Então, para mim, foi uma dificuldade, acredito, não só para mim, mas para muitos alunos. O senhor, como coordenador do curso de matemática, de licenciatura em matemática do Instituto Federal da Paraíba, aqui no campus de Cajazeiras, como está atualmente a formação desses professores, desses futuros profissionais que estarão em sala de aula? Como é que anda a dinâmica, a metodologia, ela mudou com o tempo? Há uma formas diferentes de se ensinar a matemática? Pois é, Priscila. A partir da década de 80, onde o Brasil teve um número maior de pesquisadores na área de ensino de matemática, a partir dessa década, houve muitos avanços nessa questão de ensino, aprendizagem de matemática. Antes, os eventos de matemática, na década de 50 até 70, eram eventos que falavam apenas de ensino de matemática. A partir da década de 80, com o avanço da didática da matemática, educação matemática, passou-se a ter ensino e aprendizagem de matemática. Não acontece o ensino sem acontecer a aprendizagem. Então, como eu falei anteriormente, a necessidade de políticas robustas, públicas, para fortalecer o ensino, para capacitar o professor e fortalecer o ensino de modo geral, envolver a família, metodologias ativas que envolvam toda a comunidade escolar, elas irão ajudar muito. Então, assim, no nosso curso, nós estamos nos adaptando, a gente tem um prazo para isso, mas de forma pioneira a gente já vai... eu não sei se eu posso dizer aqui que o nosso PPC está sendo reformulado e a gente espera que no início de 2026 a gente já esteja adaptado à nova resolução, que é a Resolução 04/2024, que é as diretrizes para a formação de professores, proposta pelo MEC no ano de 2024. Todos os cursos têm 2 anos para se adaptar a isso e a gente está correndo para se adaptar o quanto antes. Para envolver o aluno, para envolver o estudante que está o licenciando em matemática, o professor em formação na escola, desde os primeiros dias de aula. A partir do primeiro semestre, por exemplo, estágio tem que ser proporcionado ao aluno a partir do primeiro semestre até o último semestre. Professor, me permite um questionamento. O senhor, enquanto coordenador, e nós sabemos que aí é a outra ponta, né? Mas é preciso investir lá na base, né? No ensino básico, no ensino infantil. Na sua opinião, enquanto coordenador, que lida diretamente com a formação dos futuros professores, qual é a dica que o senhor daria agora para os educadores que estão nos acompanhando, para as famílias que estão também nos acompanhando, que veem, por exemplo, que o filho, a filha tem uma certa dificuldade na matemática? Para que a gente tenha melhoria nesse índice, é preciso que a base ela esteja fortalecida. Qual é a dica que o senhor dá às famílias e também aos educadores? Se envolver no ensino, se envolver na aprendizagem do seu filho. Como família, existem estudos que mostram, até se os pais conhecem os colegas do filho, isso aumenta consideravelmente a aprendizagem do filho. E matemática não é diferente. Então, o envolvimento da família, mesmo às vezes os pais não sabem a disciplina, e matemática isso é mais presente, não sei matemática, mas eu incentivo o meu filho com o exemplo, mostrando a importância daquela aprendizagem para o meu filho, já estimula o filho, né, motiva o filho, motiva os alunos a aprender. O filho, quem tem filho sabe disso, né, se a gente motivar o nosso filho para o estudo, ele vai se dedicar mais para aprender. Então, é um aprendizado, de modo geral, não apenas matemática, a aprendizagem ela acontece
com a colaboração, com a participação, com o apoio de todos os entes envolvidos na educação. Né? Excelente. Desde diretor, motorista de ônibus, coordenação pedagógica, todos os funcionários da escola, mas principalmente a família. Né? O aprendizagem não acontece apenas na sala de aula. Na sala de aula, com a presença do professor. Né? Cada um tem um percentual de participação nesse processo. Excelente. Professor, nós queremos lhe agradecer, deixar o espaço liberado para que o senhor possa, inclusive, reforçar, né, o convite para que o curso de matemática do IFPB possa continuar sendo esse celeiro, né, de bons profissionais, de bons professores que possam despertar também o desejo de uma aproximação da matemática. Muita gente tem, né, uma certa dificuldade, mas é um grande tabu, na verdade, né? A matemática, assim como qualquer outra disciplina, é essencial. Muito obrigado pela sua presença hoje. Obrigado, José Dias. Obrigado, Priscila. A gente está sempre à disposição. Sim, a matemática, você falou bem aí, ela não deve ser algo de alguns privilegiados. A função da matemática está no currículo não é para assustar ninguém, é porque a gente sabe da sua importância, a capacidade que ela tem de contribuir com o desenvolvimento do nosso raciocínio. Então, é muito importante e todos têm capacidade de aprender e a gente precisa superar esses índices, né? Quando se fala nível adequado, que foi 5%, é a junção do nível que o MEC coloca como avançado, que é quando o aluno está além das expectativas, com o proficiente, que eles estão preparados para continuar os estudos. Os outros níveis, o básico, é quando o aluno precisa melhorar, e o insuficiente, que tem pouquíssimo aprendizado. Nesses itens, 59% estão como insuficientes, e precisa que haja muito investimento, políticas públicas, principalmente, se a gente for pegar esses dados do QEDU e for olhar por etapa, por nível socioeconômico, a gente vai ver as discrepâncias que são enormes entre um nível e outro. Então, lá no QEDU, vocês têm a oportunidade de esmiuçar lá e pegar dados de todas as situações, separar por nível e por tudo. E perfeitamente. E só no final, Zé Neto, deixar registrado aqui o convite para o terceiro Expomate, que vai acontecer nos próximos dias 6 e 7 de maio, agora, semana que vem, é isso, professor? É isso, Priscila. Dia 6 de maio, a gente vai proporcionar, é o Dia Nacional da Matemática, certo? E iremos proporcionar, a programação está aí, para toda a comunidade que quiser passar lá no Instituto, aproveita para conhecer o Instituto, a nossa instituição, e lá no ginásio vai estar acontecendo a terceira exposição cajazeirense de matemática, que o campus, o curso de matemática, junto com o laboratório de matemática, o Grupo Cajazeirense de Pesquisa em Matemática, eles proporcionam, com o apoio do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, que tem gerado excelentes resultados para o nosso curso. Então, dia 6 e dia 7 de maio, todos estão convidados. Durante a noite, teremos palestras, né, lá no ginásio, no auditório do IF, e a gente aproveita para convidar toda a população.